tarde. Meu nome é Maria José dos Santos, sou professora de História da Universidade Estadual de Roraima e militante da Comissão Pastoral da Terra, da CPT. Quero agradecer o convite do GT Mundos do Trabalho, Seção Amazonas, pelo convite e parabenizar por esse projeto de extrema relevância nesse momento de pandemia e de ataques aos movimentos sociais, denominado Mundos do Trabalho e Movimentos Sociais na Amazônia. Então, eu agradeço novamente o convite, espero contribuir com algumas questões sobre a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Quero iniciar com uma frase que saiu no Encontro das Teias do Maranhão, em 2019. Nas águas da resistência, recontamos nossas histórias. E falar de Comissão Pastoral da Terra é falar de resistência, de história das populações do campo. A CPT, no dia 22 de junho, agora comemorou os seus 45 anos. Ela foi criada em 22 de junho de 1975, frente aos ataques da ditadura militar às populações do campo. E ela surge como uma voz ao lado do povo e para defender o povo e seu território. Eu centrei a minha fala em 3 questões. Primeiro, falar brevemente do contexto dos conflitos no Brasil. Depois, falar sobre a defesa do meio ambiente e a necessidade de se incluir nessa defesa também a defesa da vida. E, por fim, aos ataques atuais que a gente vem sofrendo. Então, a Amazônia, ela foi e tem sido alvo de muitos ataques, como se não bastasse a grilagem, a extração ilegal de madeiras, os garimpos e os grandes fazendeiros que promovem no dia a dia a violência no campo contra os povos da terra. Esses são os sujeitos que colaboram com esse sistema predatório em nome da ganância dos lucros, passando por cima dos direitos humanos. A Amazônia, ela vivencia esse ataque, principalmente a partir da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito justamente com promessas de perseguição aos ambientalistas e aos defensores dos direitos humanos, assim como as promessas de não fazer a demarcação dos territórios das populações tradicionais. Então, a gente vive esse momento de ataque desse atual presidente. Mas a CPT segue rompendo essas cercas, rompendo as cercas e construindo a resistência junto com o povo do campo. O Brasil, nesse momento, falar da questão agrária ambiental no Brasil é falar sobre uma nova frente de expansão capitalista que está voltada para algumas regiões consideradas por esse grupo como as regiões onde tem terras que eles julgam que estão disponíveis, junto com uma série de fatores que levam à tentativa de fazer uma espécie de consórcios internacionais que estão atuando em algumas regiões. A Amazônia é uma dessas regiões. Então, nós estamos sofrendo uma expansão do setor agroexportador no fornecimento de grãos para o mundo inteiro. Essa expansão, ela se dá exatamente sobre a floresta, sobre os territórios tradicionais, sobre os territórios das populações indígenas, sobre os territórios ribeirinhos, quilombolas e demais populações tradicionais. Nesse sentido, a CPT ela vem atuar junto a essas populações para que elas consigam ter acesso a informações e a terem condições de permanecerem em seus territórios. Então, a gente tem, nesse viés de interesse do capital nacional e internacional sobre os territórios da Amazônia Legal, nós vamos tendo, então, um conjunto de fatores que vem junto com esses interesses. A violência, que
é gritante, né? A violência que a gente sofre de ameaças, ameaças que se concretizam nos assassinatos, né? Que nós temos feito. A CPT organiza anualmente o levantamento dos conflitos, dos assassinatos no campo e publica, por meio da expressão popular, né, esse livro, Conflitos no Campo Brasil, anualmente. Esses dados, eles são catalogados em todos os estados do Brasil. E a gente percebe que nos últimos anos, 70% desses conflitos e assassinatos, eles se dão na região da Amazônia. Né? Para a gente ter uma dimensão de como a nossa região está no olho desse furacão, né? que está tentando se expandir a cada dia dentro dos territórios. O jornal É o País, ele, numa matéria vinculada no dia 20 de abril de 2015, ele denunciou o Brasil como o líder no ranking da impunidade nos casos de crimes envolvendo a questão ambiental, seguido pela Colômbia e pela Filipinas. Porque ser ativista ambiental, ser defensor dos direitos humanos atualmente no Brasil é uma constante ameaça. Né? Esse momento, né, nós temos sofrido muitas ameaças e a violência no campo ela cresceu muito nos últimos anos. Ela tinha baixado esses índices e de 2012, depois 2016 e agora ela vem novamente retomando, né, um crescimento desse período. Então a gente tem uma violência que ela tem três aspectos, né, essa violência. Tem o aspecto institucional, porque nós temos a impunidade desses crimes, né? Esses crimes eles não são concretizados os inquéritos e os mandantes e os assassinos não são punidos, não são presos. Então a gente tem a impunidade desses crimes. Nós temos a omissão do Estado diante as denúncias de ameaças de morte. Né? Essas ameaças são levadas ao poder público, mas não é tomada a atitude de manter, né, e de dar segurança à vida dessas pessoas que estão sendo ameaçadas. Então a gente tem anualmente que fazer essa contagem dos assassinatos no campo, que são dezenas de assassinatos, né, no campo. E a terceira forma dessa violência é a violência cometida pelo próprio Estado. Né? Nós temos a violência cometida pelo Estado, por exemplo, nós temos Eldorado dos Carajás, nós temos o massacre da fazenda de Pau d'Arco, nós temos alguns elementos que demonstram que houve uma mudança, mas a gente vive, ao mesmo tempo, sempre um retrocesso, também nessa forma do Estado ver a luta pela terra como uma luta legítima, reparadora de uma dívida social que o Estado brasileiro tem com as populações. Né? Essa violência colocada nesses três aspectos, né? No aspecto da impunidade, no aspecto da falta de garantia do direito à vida e da própria violência institucional cometida principalmente pela polícia militar. Mas, em alguns casos, também pelas redes que se criam de corrupção, né, dentro dos Institutos Estaduais de Terra e do Instituto Nacional de Reforma Agrária do INCRA, que a gente tem várias operações realizadas no Brasil inteiro, né, de quadrilhas de grilagem de terra. O outro aspecto que eu quero comentar diz respeito aos ataques que a gente vem sofrendo nesse governo atual do Bolsonaro. Né? Nessa conjuntura, após um ano de governo, tivemos uma verdadeira guerra contra a Amazônia, contra sua gente e contra seus defensores. Os ataques foram sistemáticos e resultaram no assassinato e no desmatamento da região. Né? Vamos destacar 4 desses ataques.
O primeiro diz respeito à exclusão da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O segundo, a medida provisória 910/2019, que foi amplamente combatida pela sociedade brasileira e internacional. Conseguimos tirar, né, da pauta do governo, porém agora foi transformado em projeto de lei, né, 2666, que a gente precisa manter, né, a campanha e manter também o combate a esse projeto de lei que visa grilar as terras, que visa transformar territórios que foram grilados, que foram desmatados, né, e permitir que essas terras sejam legitimadas, terras públicas, na maioria delas. A gente está falando em aproximadamente 60 milhões de hectares de terra, e terra que tem também sobreposição sobre territórios de populações tradicionais. Nós temos também o projeto de lei 191/2020, que tem por finalidade permitir a exploração mineral, energética e agropecuária em terras indígenas, né? Uma lei que não tem comparação, né? O impacto que ela pode trazer, além, né, desse projeto de lei do governo que visa permitir a mineração em terras indígenas. Então, nós temos vários ataques que vêm ocorrendo por parte do parlamento, né? Uma das formas desses ataques. O outro ataque ele vem voltado para a questão da agroecologia, né, com o aumento e a liberação do uso, né, dos agrotóxicos. O que nós estamos falando de agrotóxicos é aumento do uso do veneno, né, dentro dessas plantações. Veneno que vai parar no corpo das populações tradicionais, que bebem a água dos rios e dos igarapés, de onde escoam das fazendas, dos garimpos, né, da soja, do gado. Então nós vivemos esses ataques que tentam flexibilizar totalmente a Constituição de 1988, que é uma Constituição considerada cidadã, porque ela vem com uma Constituição reparadora da dívida exatamente com as populações tradicionais e a expropriação desses grupos de seus territórios, né? A Constituição de 1988 ela é resultado de um longo processo de luta, de conquista das populações, dos seringueiros, dos acampados, dos indígenas, dos quilombolas, das mulheres quebradeiras de coco, né, e das populações extrativistas de forma geral, castanheiros, seringueiros, açaizeiros, né. Esses grupos eles se organizaram e foram para Brasília, fizeram acampamentos, fizeram campanhas em vários lugares do mundo, na Holanda, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, buscando apoio, né, para que esses governos também pressionassem o Brasil para que nós tivéssemos garantido nessa Constituição o direito dessas populações aos seus territórios. Então é uma conquista social, né, é uma grande luta, é o resultado de séculos de latifúndio, de exclusão da terra, onde finalmente essas populações puderam ter o seu direito reconhecido. Então nós vamos afirmar, né, duas questões referente a isso. Primeiro é que o atual governo não vai conseguir jogar no lixo toda essa história, todas essas conquistas dos movimentos sociais, porque os movimentos sociais estão unidos no Brasil e no mundo na defesa da Amazônia, porque a defesa da Amazônia é a defesa da vida, né? É a defesa do planeta Terra que nós estamos falando. E a defesa da vida das suas populações está relacionada à defesa do meio ambiente. Então eu quero agradecer profundamente ao GT Mundos do Trabalho e me colocar à disposição para outros momentos, se a gente puder novamente estar conversando um pouco. Obrigada, se cuidem e se protejam e participem dos movimentos sociais em luta pela terra do Brasil. Obrigada.